Saudações, gente bonita. Em Goiás, 6h15 da manhã, 10 graus. Mestre Leider aqui falando. Asma tá tão atacada que a gente depois tomou remédio, tosse pra tirar o muco. Mas tosse tanto que chega a dar ânsia de vômito. Mas não é culpa só da asma. Eu vi a previsão do tempo, alerta laranja mantido. Casa baixa umidade do ar. A cidade é muito poluída. Difícil, gente. Mas eu não vou aqui falar sobre isso, né? Paciência, à medida que eu for andando, a tendência é que eu vá melhorando. Eu quero comentar sobre outra coisa. Ontem nós comentamos na live. Minhas lives agora estão sendo mais curtas porque simplesmente não dá para ficar respirando e falando ao mesmo tempo por muito tempo. Não é? Tá difícil. Ai, ai. Mas ontem nós estávamos comentando sobre, ainda reverberando, né, a cena patética dos congressistas dos Estados Unidos, das duas casas, aplaudindo, se levantando, sabe, o Benjamin Netanyahu, um genocida, um sujeito que é um criminoso de guerra, dirige um país que vem cometendo crimes desde há muito tempo. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. All right, let's move now to the United States, where Vice President Kamala Harris is addressing the media following her meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu. Including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. From when I was a young girl collecting funds to plant trees for Israel, to my time in the United States Senate and now at the White House, I have had an unwavering commitment to the existence of the State of Israel, to its security, and to the people of Israel. I've said it many times, but it bears repeating. Israel has a right to defend itself, and how it does so matters. Hamas is a brutal terrorist organization. On October 7, Hamas triggered this war when it massacred 1,200 innocent people, including 44 Americans. Hamas has committed horrific acts of sexual violence and took 250 hostages. There are American citizens who remain captive in Gaza. Sagi Deko Hen, Hirsch Goldberg, Poland, Idan Alexander, Keith Siegel, Omer Nutra, and the remains of American citizens Judy Weinstein, Gad Haggai, and Itai Hen are still being held in Gaza. I have met with the families of these American hostages multiple times now, and I've told them each time they are not alone, and I stand with them. And President Biden and I are working every day to bring them home. I also expressed with the Prime Minister my serious concern about the scale of human suffering in Gaza, including the death of far too many innocent civilians. And I made clear my serious concern
about the dire humanitarian situation there, with over 2 million people facing high levels of food insecurity and 500,000 people facing catastrophic levels of acute food insecurity. What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating. The images of dead children and desperate, hungry people fleeing for safety, sometimes displaced for the second, third, or fourth time. We cannot look away in the face of these tragedies. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Thanks to the leadership of our President, Joe Biden, there is a deal on the table for a ceasefire and a hostage deal. And it is important that we recall what the deal involves. The first phase of the deal would bring about a full ceasefire, including a withdrawal of the Israeli military from population centers in Gaza. In the second phase, the Israeli military would withdraw from Gaza entirely, and it would lead to a permanent end to the hostilities. It is time for this war to end, and end in a way where Israel is secure, all the hostages are released, the suffering of Palestinians in Gaza ends, and the Palestinian people can exercise their right to freedom, dignity, and self-determination. There has been hopeful movement in the talks to secure an agreement on this deal. And as I just told Prime Minister Netanyahu, it is time to get this deal done. So to everyone who has been calling for a ceasefire, and to everyone who yearns for peace, I see you and I hear you. Let's get the deal done so we can get a ceasefire to end the war. Let's bring the hostages home, and let's provide much-needed relief to the Palestinian people. And ultimately, I remain committed to a path forward that can lead to a two-state solution. And I know right now it is hard to conceive of that prospect, but a two-state solution is the only path that ensures Israel remains a secure, Jewish, and democratic state, and one that ensures Palestinians can finally realize the freedom, security, and prosperity that they rightly deserve. And I will close with this then. It is important for the American people to remember the war in Gaza is not a binary issue. However, too often the conversation is binary, when the reality is anything but. So I ask my fellow Americans to help encourage efforts to acknowledge the complexity, the nuance, and the history of the region. Let us all condemn terrorism and violence. Let us all do what we can to prevent the suffering of innocent civilians, and let us condemn anti-Semitism, Islamophobia, and hate of any kind. And let us work to unite our country. I thank you. Bom, a par da nossa pergunta, que é quem de fato está comandando os Estados Unidos, porque não é o Joe, né? É óbvio que não é ele. Ele não tem condição de trocar as fraldas sozinho. Então não é ele que está comandando os Estados Unidos, nós sabemos disso. Mas alguém está. Alguém está comandando aquele país. Embora, de um ponto de vista prático, os Estados Unidos estejam acéfalos. Não tem liderança nesse momento tão crítico da história humana. E evidentemente isso é um perigo, porque no momento como que nós estamos, com Rússia e Estados Unidos à beira de uma confrontação nuclear, porque essa é a realidade, os Estados Unidos não terem um governante é grave, é perigoso, certo? Mas quem assistiu a live viu que nós logo comentamos uma pesquisa interessante, feita numa série de países, não foram todos evidentemente, mas numa série de países do mundo, no qual se constatou
quais os países com maior índice de ansiedade no mundo, quais os povos. E eram os brasileiros e os russos. Os brasileiros é fácil explicar, porque os brasileiros estão ansiosos por causa da imprensa. A imprensa brasileira, ela trabalha para fazer o brasileiro ficar ansioso. Deixa eu mostrar um exemplo. Então, né, a imprensa brasileira, e nós comentamos isso ontem, essa segunda parte do raciocínio, ela faz o contrário da imprensa dos Estados Unidos, que passam aos seus pobres ouvintes, telespectadores, uma impressão de normalidade. Está tudo certo, não tem nada para vir aí. O mundo está tudo certo, os Estados Unidos têm tudo sob controle. China e Rússia fazem exercícios conjuntos de aeronáutica ao largo da fronteira do Alasca, mas os Estados Unidos têm tudo sob controle. Houthis colocam porta-aviões para correr, mas os Estados Unidos têm tudo sob controle. Na verdade, a característica da imprensa, de um modo geral, a imprensa é para isso. O objetivo dela é mentir, é como se fosse a propaganda, né? O objetivo da propaganda é mentir, não é informar. A imprensa trabalha no mesmo sentido, ela faz propaganda, só que disfarçada e normalmente para o Estado, para os interesses do grande capital. Ok. Massaracuras. Acho mais barato. Então a imprensa nos Estados Unidos, ela entorpece as pessoas. O objetivo dela não é nem mentir. Você nem precisa tanto assim de mentir. A necessidade da mentira é superestimada. Basta a imprensa fazer falsos debates. O que é o falso debate? O falso debate é aquele que vai buscar soluções para problemas que não existem. E principalmente que vai afastar as pessoas da busca por soluções dos problemas que realmente existem. No caso dos Estados Unidos, você não vê um debate aberto, sincero, sobre a dívida pública de 35 trilhões. A dívida das famílias de 25 trilhões. Os ativos não garantidos de 216 trilhões. Os derivativos de 628 trilhões. Que é o que está quebrando e vai quebrar os Estados Unidos. Não há debate sobre isso. Certo? Não há. Debates e outras coisas. Bobagens. E isso com largo apoio identitário, né? Claro. Debate sobre a atitude da Kamala. A Kamala é mulher, né? Então, Clinton, Margaret Thatcher também são, ou eram, né? Como se isso fosse o relevante. O relevante para um político americano nessa altura do campeonato é o que ele vai fazer para livrar os Estados Unidos da guerra. E sobre isso aí também nós combatemos em trilhas opostas, vamos colocar assim. Primeiro, quando eu falo nós, eu estou falando nós latino-americanos. Eu não quero dar uma de deputado de Niterói que busca virar voto para Kamala, não, gente, pelo amor de Deus. Olha, não. Tô falando nós latino-americanos. Porque a situação dos Estados Unidos atualmente é a seguinte: vai ter guerra, certo? Vai ter guerra. Estados Unidos não vão escapar da guerra. Vai haver guerra. Mas a pergunta é: qual guerra? A elite que controla o país nitidamente quer a Terceira Guerra Mundial. Porque é vantajoso para ela. A Terceira Guerra Mundial provoca o reset. A própria doutrina nuclear dos Estados Unidos, ontem tinha até pessoas duvidando, o que é justo, o que é sábio, né? Mas a doutrina nuclear dos Estados Unidos diz que em caso de guerra nuclear, ela deve garantir
que sobreviva 100 milhões de americanos e que isso seja bastante para ela manter a supremacia mundial. Traduzindo, colocando em outras palavras, em caso de guerra nuclear, ela deve atacar todas as grandes cidades do mundo, estejam elas do lado dos aliados ou não. Certo? Por quê? Porque com isso ela reduziria a população mundial. E os Estados Unidos tornariam a maior potência econômica do mundo. Leite, você está querendo dizer que os Estados Unidos, na sua doutrina nuclear, propõem atacar mesmo um país que eles consideram amigos? Sim, claro, propõe. Para garantir que os 100 milhões de americanos que eles preveem que sobrevivam sejam o grupo mais numeroso do mundo, que os Estados Unidos tenha a hegemonia no pós-guerra, no pós-apocalipse. Isso quer dizer então que eles atacariam São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba? Sim, exatamente. Exatamente. Manda bombas de hidrogênio e elimina a população. Aquele tanto de alusões dos americanos aos 500 milhões de habitantes, que é a população ideal do mundo, vocês acham que vai ser conseguido como, gente? Tá colocando homem contra mulher, dificultando as relações, criminalizando o sexo. Tá, isso eles fazem isso. A população do mundo já está despencando nos países envolvidos. Mas os países pobres não, ela ainda cresce. Então como é que vocês acham que vai reduzir a população humana a 500 milhões? Pode pim-pim-pim? Então, para a elite dos Estados Unidos, eliminar... O mundo tem 8 bilhões e 300 milhões de habitantes, então eliminaria 7,8 bilhões de pessoas. Esteja eles de que lado estivesse num eventual conflito nuclear. É isso que, efetivamente, a elite política dos Estados Unidos da América deseja. Agora, quando eu falo vai haver guerra, lembra da questão da ansiedade? Por que os russos são ansiosos? Porque eles sabem que alguma coisa está acontecendo e provavelmente vai acontecer outra pior. Eles estão se preparando, certo? Eles estão se preparando. Eles têm bunkers para toda a população, eles tocam comida, água, alimentos, iodo, remédio. Nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos não tem bunkers para a população não, só para a elite. Não tem estoque de comida, a Índia está fazendo estoque, a China está fazendo enormes estoques, a Rússia já tem eles, até o Brasil na moita está fazendo. Os Estados Unidos não. Pera aí, gente, deixa eu só comer um pão de queijo aqui e já volto. Voltando ao assunto, diferente da imprensa americana, que serve basicamente para distrair as pessoas, para fazer elas olharem na direção errada, a imprensa russa discute o problema abertamente. Ó, o bambu potencialmente vai gemer, o pau vai torar. Preparem-se. O presidente da Sérvia disse abertamente: estoquem açúcar, farinha e óleo. Guardem. Que o governo comprou quantidades extras enormes de excedentes. Nos Estados Unidos, não é que as pessoas não estejam se preparando para uma guerra. Eles estão. Mas não para a Terceira Guerra Mundial, para a Guerra Civil. Certo? O povo americano mesmo sente, de um modo geral, e Valeira, como é que você percebe isso? Você tem os meios de imprensa alternativa, ajuda, mas o principal é ver os próprios americanos comentando. E onde você vê isso, Leider? No Reddit? Cara, eu acho o Reddit meio tóxico, prefiro não. Melhor local para você ver o americano médio, inclusive jovem, debatendo os problemas do país, mas não necessariamente jovem,
é o Tumblr. O Tumblr é incrível nisso. Ele espelha muito melhor a sociedade americana do que qualquer outra rede social. Porque lá as pessoas são mais anônimas, né? Mais livres. É lá que estão os comunistas americanos, os comunitaristas, os anarquistas. Tá a extrema direita também. Tá todo mundo lá no Tumblr. E aí você percebe que, de modo geral, a sociedade americana está se preparando para a guerra civil, não para a terceira guerra mundial. E a guerra civil nos Estados Unidos não só é uma possibilidade concreta, como é algo perdão, que pessoas que têm poder, governadores de alguns estados, senadores, falam abertamente. Vença Trump ou vença candidato do Partido Democrata, não sabemos quem é, quem será. A chance de haver guerra é enorme, porque um lado não aceita a opinião do outro. E o inacreditável disso tudo perdão, é que os dois lados são iguais. Não existe diferença entre democrata e republicano que justificam a guerra civil. Uns são conservadores, outros são liberais. Mas ambos são de direita, de extrema direita, trabalham para o grande capital. Estão se lixando para a população dos Estados Unidos. Não tem diferença que justifique a guerra, certo? É só na cabeça dos trumpistas de Balneário Camboriú e das kemalistas de Niterói que existe uma diferença. Oh, meu Deus, se não sei quem ganhar, o mundo acaba. Por favor, é tudo a mesma. Não faz diferença alguma, certo? Não faz diferença alguma. E as pessoas são dispostas a destruir o país delas por isso. Na época da Guerra Civil, havia uma diferença grande, certo? Havia uma diferença grande. Hoje não. Não tem diferença alguma. E as pessoas mesmo assim. Bom, enfim, deixa eu ver se a minha gueiroba chegou. Gente, deu certo. O homem reservou a semente de gueiroba pra mim. Só que eu tô sem internet, você sabe como é que é. Então, eu vou onde o meu irmão trabalha, vou passar o Pix pra ele. E aí eu pego a semente de gueiroba, os cocos, e aí mostro pra vocês. Que maravilha da natureza é a guariroba. Eu gosto muito mais, prefiro muito mais discutir os coquinhos do que ficar discutindo essas palhaçadas desse povo esquisito, pra ser honesto pra vocês. Com todo respeito, foda-se os americanos. Tenham vocês um ótimo dia. Pera aí, não vou encerrar agora que eu ainda tenho que mostrar os coquinhos. Até daqui a pouco. Então, gente, nós vamos primeiro comprar pão pra dona mãe. Na verdade, meu irmão, o Dog, que tá aqui do meu lado. Diga oi, Dog. Oi, Dog. É, porque eu tô meio descapitalizado. Mas não pode deixar a mãe sem pão, né? Até daqui a pouco, vamos voltar. Pronto, gente, hoje é a feira de terça. Sexta, né, Marcinho? Essa é sexta. E ela é uma feira bem menor que a de domingo. Mas eu vou filmar até o momento mágico de eu pegar as minhas malaguetinhas para semente e meus cocos de guariroba. Que é mané geopolítico que isso? Coisa tá cheia para todo mundo. Olha lá, ó. Minha mandioca da feira é do Negão. Mandioca do Negão é molinha, né? É. Gente boa, Negão. Como é que ele chama? Luciano, né? É. Luciano. Quando a gente vai fazer queijo, nós usamos o dela, né? Mas sim, essa ligar. Ah, não, é o da amiga da Luciana. O leite desse homem também é muito bom. Muito bom. Ah.
Boa, farinha para dar e vender. Nossa, olha a qualidade dessas verduras, né? Muita coisa boa. Olha, gente. Olha essas pimentas. Nossa Senhora. Na praia não pode ver nada, não dá? Não, mas fazer o que, né? Qualquer coisa eles param, Marcinho. Vantagem, né? Nossa, quero ver esses rabanetes. Ah, essa é a nossa barraca favorita. A das farinhas e do polvilho. E do doce. A gente não pode, mas pensa num doce bom é aqui do William. Ele tá na feira terça, sexta e também na de domingo. Gente, coisa aqui é chique. Ah, aqui que eu comprei algumas das sementes de feijão foi aqui, ó. Tá vendo? Ele sempre tem. Semente de feijão bom. Agora aqui nós vamos pegar nossa pimenta. Uma barraca bem raiz mesmo. Verdura de qualidade. Sem agrotóxico. Sadia. Pra quem nunca viu, esse grão é nativo daqui. Ele é gostoso. A mãe de todas as pimentas gostosas. Fala sério. O homem do milho. A barraca com as melhores verduras. E finalmente, para quem nunca viu, nossa, o homem já vendeu quase tudo aí. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o famoso coco da guariroba. No caso, já ruído pelos periquitos. Tá no jeito certo para plantar. Tudo dando certo. Das primeiras coisas que nós vamos fazer é plantar a guariroba. Né, Marcinho? É. Prato goiano tipo. Ó, você não fala de sério não, seu cão. Então, gente, é isso mesmo. Até mais. Muito obrigado. Tenha um ótimo domingo.